Ele é autor de best-sellers sobre papas e o Vaticano. É o escritor português Luiz Miguel Rocha. Venha para cá. Luiz Miguel, você é português de onde? Porto. Do Porto. E mora... Eu vou-lhe dizer de onde é que eu o conheço. Veja se reconhece isto. Olha aí. Coliseu do Porto, Jô Soares na mira do gordo. Olha só. Vê-lo aí, janeiro de 2005. E você já guardou o ingresso pensando, um dia eu vou lá. Está vendo? É. Não, obrigado, acaso, isso é uma homenagem, muito obrigado. Por acaso sou escritor, mas nunca imaginei que estaria perto de si. Olha, mas está aí. Pronto, muito obrigado. O Luiz Miguel, e você mora em Portugal? Moro em Portugal. Aqui tem o autor best-seller do New York Times, A Mentira Sagrada, editora Jangada. A Mentira Sagrada especificamente, esse livro é sobre o quê? Qual é a mentira sagrada? Esse livro específico, A Mentira Sagrada, é sobre um ritual que os papas fazem já praticamente desde Leão X, desde o Papa Leão X, 1520 mais ou menos, em que se chama o Ritual da Primeira Noite. O Ritual da Primeira Noite é uma mensagem que o Papa que morre deixa para o Papa que vem a seguir. E já desde Leão X, portanto, já desde o século XVI. Como ninguém sabe... Deixa a mesma mensagem? Não, mensagens diferentes. Como ninguém sabe que mensagens é que eles trocam entre si, infelizmente, gostava muito de saber, eu aproveitei esse ritual que de facto existe para colocar a minha história começa com isso. Mas a Mentira Sagrada é sobretudo sobre o Jesus científico, portanto o Jesus da arqueologia, dos historiadores, da antropologia, por aí fora, que têm feito grandes investigações em Israel, em Jerusalém, e está a ser absolutamente fantástico. Os resultados que estão a sair são fantásticos. Mas fantásticos em que sentido? No sentido em que, por exemplo, estão a comprovar-se hoje cenas do Antigo Testamento. Estão a ser validadas arqueologicamente. Por exemplo, em 2011 descobriu-se a cidade de David. David, até 2011, era uma personagem de um livro, que era a Bíblia. E, portanto, o rei David, sim. E nessa cidade tem-se feito descobertas avassaladoras. Por exemplo, um carimbo que comprova a existência da cidade de Belém, que também não se fazia ideia que existia. É engraçado. Uma placa em fenício antigo que comprova, que fala sobre Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, pai de David, e a construção do templo judeu de Israel. É algo de extraordinário. Portanto, estas descobertas vêm, de certa forma, ao contrário do que se pensava no início, e no início pensava-se, os historiadores vão descobrir coisas que vão acabar com o cristianismo. Não, vêm vindo a descobrir coisas que, pelo contrário, acrescentam algo. A qualquer dia, provavelmente vão vender Bíblias, daqui a uns séculos, com um autocolante a dizer comprovado cientificamente. Mas o engraçado é o seguinte, que aí a questão do cristianismo é basicamente uma questão de fé. Nada poderia destruir a legitimidade ou não dessa ou daquela cidade. Verdade. Agora, quando é que foram feitas essas descobertas sobre estas descobertas? Esta investigação tem muitos anos. Começou em 1850. E desde aí que nunca mais se parou. É um projeto megalómano. Não sei, mas estas descobertas começam em 2003 e vêm até agora, até à atualidade. E têm sido coisas espetaculares. Agora, a cidade de Davi não desfaz o nome do rei Davi. Não, de maneira alguma. E onde é que fica? A cidade fica onde? Fica a pouquíssimos quilómetros de Jerusalém. E como é que foi descoberta a cidade? Escavações? Escavações, sim. E as escavações, como é uma cidade e como são zonas em que a história sempre passou por lá, que é uma coisa impressionante, sempre teve gente,
sempre teve gente naquela área. Portanto, as histórias vão aparecendo muito devagar e os objetos vão aparecendo com muita morosidade. E, portanto, cada vez que se faz uma descoberta é algo extraordinário. Qual foi a outra cidade que você falou depois de falar? Belém. Onde é que fica exatamente? Também na mesma área? Belém ficava na mesma área, exatamente, que não se sabia onde era. Isto vem, de certa forma, porque estes historiadores e estes arqueólogos vão tentar ver tudo. Tudo. E há uma coisa muito interessante que é, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas um judeu é sempre tratado pelo nome próprio seguido do nome do pai, ou o nome próprio seguido do nome da terra onde nasceu. Jesus, filho de José, Jesus de Nazaré. Tudo certo. Mas ele nasceu em Belém. E nunca ninguém disse Jesus de Belém. Então há aqui... Mas se fala nascido em Belém. Sim, fala-se nascido em Belém, mas afinal ele terá nascido na Nazaré, terá nascido em Belém. Onde é que ele nasceu afinal? Mas aí... então os historiadores vão... Nazareno... O Nazareno, exatamente, já lá vou. Então, os historiadores têm teses e, não sei, para quem está a estudar a história ou para quem vai estudar a história, é sempre mais seguro, antes de cada frase, dizer o seguinte: segundo alguns autores, vírgula. Assim, tudo que disser a seguir já não é responsabilidade sua. Mas a maioria das referências falam de Jesus nascendo... em Nazaré. Não é em Belém? Em Belém, sim. Em Belém. Mas chamam-no Jesus de Nazaré. Já percebeu? Já percebeu a implicação disto? Afinal, ele nasceu em Nazaré ou em Belém? Se um judeu é sempre tratado pelo nome próprio, seguido do nome do pai. Ou é sempre o ben, né, que quer dizer de, né? Sim. Yeshua ben, sei lá. Ou Yeshua ben Yeshua a Notzari, quer dizer, Jesus de Nazaré. De Nazaré. Então pensa-se, e isto é uma tese de historiadores, pensa-se que, porque é assim, isto pode ser um bocadinho chocante, mas Jesus sabia ler. Logo, Jesus lia a Bíblia do seu tempo. Mas por que seria chocante achar que ele... Porque, normalmente, quando eu digo Jesus lia a Bíblia do seu tempo, fica tudo assim. O quê? Jesus lia a Bíblia do seu tempo? Mas já havia Bíblia no tempo dele? Já. Havia a Bíblia judaica. Claro. Que é muito parecida com o Antigo Testamento. Então... como Jesus lia a Bíblia judaica, os historiadores fazem aqui algo que pode chocar muita gente. Se ele lia a Bíblia, sabia todas as instruções que tinha de seguir para ser considerado Messias. Entende? Ou seja, sabia que tinha que nascer em Belém, sabia que tinha que fugir para o Egito, sabia que tinha que vir para a Galileia, sabia tudo isso porque está o livro de instruções no Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento da Bíblia judaica, vamos chamar assim, não tem essas informações. Tem as profecias estão lá todas. Todas menos uma. Ele será chamado de o Nazareno. Essa não está em lado nenhum do Antigo Testamento. E todos os seus ossos serão quebrados? Está também lá no Antigo? Todos os seus ossos serão quebrados, isso está. Está lá no Antigo. O que é muito interessante. Portanto, falta só uma. Falta a do Nazareno, que foi Mateus que colocou. Ele será chamado de o Nazareno. Não se encontra em lado nenhum do Antigo Testamento. Então, há historiadores, não são todos, que pensam que Mateus não quereria que os fiéis soubessem que era Jesus o Nazareu em vez de Jesus de Nazaré. E um Nazareu é outra coisa completamente diferente. Um Nazareu é... por exemplo, João Batista era Nazareu. Um Nazareu é alguém prometido pelos pais a Deus desde o nascimento. E entre os 10, 12 anos, teria que ir para uma espécie de uma escola, no Vale de Qumran, onde seriam ensinados nos rituais nazaritas. E esses rituais eram, alguns exemplos, não podiam nunca tocar em cadáveres, não podiam beber álcool, não podiam cortar nenhum pelo do corpo. E tinham que estar sempre em constante estado de purificação. E os judeus acreditam na purificação através da água. E João Batista estava sempre dentro da água. Agora, o Luís, sim, voltando às cidades e voltando ao Velho Testamento. No Velho Testamento, dos judeus, quer dizer, você chama de a Bíblia dos judeus, que é o livro sagrado dos judeus.
Tem referência a essas cidades? Belém? Não, no Antigo Testamento não. Nada. Tem referências às cidades no Egito, tem da fuga para o Egito, Mas Nazaré não tem? Nazaré não Nem fala. Belém? Também não. Não fala de Belém, mas fala... dá para perceber que será Belém, ou que será algo parecido com Belém, a cidade, que será um local importante. Outra coisa, você falou do Papa que deixa, antes de morrer, diz sempre uma frase para o próximo. Deixa sempre uma mensagem para o próximo. E quando ele morre, de repente? Não deixa nada. então, Foi o que aconteceu a João Paulo I. Pois é, que a gente vai falar já sobre isso, que é sempre um mistério que falam em volta da morte de João Paulo I. Mas esse negócio de passar, por exemplo, eu acho muito estranho o negócio do terceiro segredo de Fátima, que nunca é revelado, e um Papa sempre lê e deixa para o outro revelar. Será que é alguma pegadinha dos meninos lá de Fátima? Falaram alguma bobagem do Papa, que o Papa diz, não, esse não sou eu, é o próximo. O segredo foi revelado por João Paulo II no ano 2000. Ah, foi revelado? Já? Em Fátima, e no qual ano era? 2000. Qual era? Era que um Papa, portanto, um bispo vestido de branco ia ser ferido por algumas balas, neste caso. Mas isso ele revelou depois que foi ferido? Sim, claro. Falava do atentado, referia-se ao atentado de 1981, na Praça de São Pedro. Também aí eu já e ficámos todos assim, dúvidas. Era isto só? Quer dizer, tantos anos à espera para nada? Praticamente é isso. E portanto, ficámos a pensar se o segredo não seria, e é o que se pensa, um bispo, se calhar vestido de branco, morto pelos seus próprios pares. Foi o que aconteceu a João Paulo I. Foi morto pelos seus próprios pares. Bom, vamos fazer um intervalo aqui para eu poder botar em dia essa revelação aqui, que sempre houve uma dúvida muito grande a respeito da morte desse Papa. Vamos lá, por favor. Tenho aqui ao meu lado o escritor Luiz Miguel Rocha, que está lançando A Mentira Sagrada. Qual é o best-seller do New York Times que está anunciado? O Último Papa. O Último Papa, que é sobre João Paulo I. Sobre João Paulo I. Então vamos abrir o bloco falando disso. Você não tem dúvidas quanto à morte de João Paulo? Você acha que ele foi assassinado mesmo? De certeza absoluta. Ele foi Papa há muito pouco tempo. Ele foi Papa 33 dias. E por acaso há uma história interessante, documentada, que ele, um ano antes de ser Papa, foi a Coimbra, ao Carmelo de Coimbra, em Portugal, e encontrou-se com a irmã Lúcia, que muitos conhecem como um dos 3 pastorinhos que viram Nossa Senhora em 1917. E às tantas, durante esse encontro, a irmã Lúcia diz-lhe algo deste género: e quanto a si, senhor patriarca, ele era o patriarca de Veneza, a coroa de Cristo e os dias de Cristo. E ele foi Papa no ano seguinte, 33 dias. É uma coisa maravilhosa esta história, é maravilhosa. Está documentada pelo seu assistente da época, que hoje é Monsenhor Diego Lorenzi, que era o assistente dele. Mas ele antes ele não teve tempo para ser um bom Papa. Nem sequer teve tempo para ser Papa de toda, a bem dizer. Mas foi um homem absolutamente fenomenal. Eu digo ele chegou a ter o ritual a consagração, sim. Não, ele não quis ser entronizado, atenção, ele recusou ser entronizado, mas teve a consagração, que é isso que permite que um Papa seja considerado Papa. Em 1961, no tempo de João XXIII, do Papa João XXIII, ficou estabelecido que um Papa não consagrado não é Papa, mesmo que tenha reinado alguns dias. O Papa que menos tempo ficou no cargo foi o Papa Estevão II, que ficou apenas 3 dias. E, portanto, foi retirado da lista dos Papas porque nem sequer chegou a ser confirmado, nem sequer chegou a ser consagrado. Agora, falando do Papa João Paulo I, que aliás ele tinha uma vozinha fina, uma coisa assim. Parecia o Fabinho, que trabalha comigo, que tem essa voz assim. Uma coisa assim, meio assim. Tinha uma voz bem fininha, mas parecia uma pessoa enérgica, né? Muito enérgico. Agora, como é o nome da secretária dele, enfim, a pessoa que cuidava dele chamava-se Irmã Vincenza. Foi a pessoa que o encontrou morto.
E a irmã Lúcia? Não, a irmã Lúcia foi... Não, eu sei, mas viveu até 2005. Até 2005. A irmã Lúcia, sim, 2005. Morreu 2 meses antes do Papa João Paulo II. Você sabe que eu entrevistei aqui um padre, que é o padre Oscar Quevedo, que diz o seguinte, que não existem aparições de Nossa Senhora. Na realidade, são projeções das pessoas que enxergam. Quer dizer, ele não diz que isso não seja errado, enfim, mas ele diz que não há uma aparição, é uma projeção da cabeça de quem está vendo. Aí fica realmente real para aqueles que estão assistindo. Você como leigo, o que você acha? Sinceramente, eu acho que são projeções da Igreja. Da Igreja? Você vai mais... Pega pesado mesmo? Não, porque assim, em 1917 o que é que acontece? A Revolução Bolchevique, em fevereiro. Depois há ali um conjunto de situações, a Europa está em guerra. E o que é que essa Nossa Senhora que apareceu aos 3 pastorinhos disse? Que a Rússia vai se converter e, portanto, vem muito a propósito. Acho que mas vem mesmo no timing. Levou um tempinho? Bastante tempo. Muito tempo mesmo. E depois dizem, esta guerra vai acabar e vai começar outra ainda pior. Mas sabe quando é que isto foi publicado? Quando é que isto foi revelado ao mundo? Em 1941. Ou seja, eu também sou capaz de prever que 2 aviões vão contra as Torres Gêmeas em 2001. Não é? Aí são pré-fecias. Exato. No caso do último Papa, por que você garante ou tem tanta certeza que ele foi assassinado? Muito e por simples. quem? O livro chama-se O Último Papa porque ele queria ser o último Papa rico. Ele já o tinha feito em Veneza. Em Veneza ele tinha vendido muito do património para construir orfanatos. Aliás, eu costumo dar este exemplo. Karol Wojtyła, que foi João Paulo II, como cardeal na Polónia, construiu 53 igrejas e 0 orfanatos. O Albino Luciani, Papa João Paulo I, enquanto patriarca de Veneza, construiu 44 orfanatos e 0 igrejas. E ele, quando estava no seminário para menores de Feltre, em 1926, escreveu algo no jornal do seminário para ver que tipo de homem ele era, que ninguém sabe como é que aquilo foi publicado, e que correu o mundo, que dizia o seguinte: aos líderes do Ocidente, o Antigo Testamento deve ser vendido com uma nota a dizer: isto é uma obra de ficção, manter fora do alcance das crianças. Ao que Einstein respondeu no Times of London, em 1926, finalmente, uma voz com bom senso sai da Igreja Católica. Agora, e como é que de repente ele chega a Papa? Então, ele estava, nessa altura ele esteve para ser excomungado e expulso do seminário. Mas houve um homem que não deixou que isso aconteceu, chamava-se Giovanni Roncalli, que mais tarde foi o Papa João XXIII, que era de Veneza também. Então, estava-se aí a conjugar, ao contrário do que se possa pensar, depois de Pio XII, o Papa anterior, o Papa da Segunda Guerra Mundial, depois de Pio XII, conjugaram-se 3 papas liberais, 3 papas progressistas, João XXIII, Paulo VI e João Paulo I. E cada um preparou o terreno para o outro. Esta história de que nos conclaves se escolhe os papas, isso é completamente ridículo.